Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional. Estou aqui para dar continuidade no projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Nessa aula, joga na tela, nós vamos analisar o informativo do Supremo Tribunal Federal de número 933. Estou de volta com vocês. Se você ainda não acompanha o projeto, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Espero que você goste e que possa participar a partir desse encontro. Me permita registrar, para você que está chegando agora, que semanalmente eu disponibilizo aulas comentando os informativos do Supremo. Então, nós já temos aí aulas comentando cada um dos informativos de 2019 que antecedem o 933 e tem também duas aulas especiais com a retrospectiva dos mais importantes julgamentos de 2018 e de 2017. Não deixe de assistir. Todas elas, gente, estão disponíveis no meu canal do YouTube e bem organizadas no meu site. Meu site vai aparecer aqui embaixo para vocês, que é o www.rafaelbarreto.com.br. Você vai lá no site, vai ver no menu Informativo do STF, basta você ir lá que você vai ver a retrospectiva de 2017, a de 2018 e cada um dos informativos de 2019 que antecedem o informativo 933. Vamos na tela, preste atenção. Informativo 933, primeiro julgamento aqui. O plenário, por maioria, concedeu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra a lei número tal do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o programa de atenção às vítimas de estupro com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Deu uma interpretação conforme a parte final do dispositivo para reconhecer que crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de violência deverão ser obrigatoriamente examinadas por legista mulher, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência, e atribuiu efeitos ex tunc à decisão para resguardar as perícias que porventura tenham sido feitas por profissionais do sexo masculino. Para a gente compreender, vamos pegar aqui o que é que estava no dispositivo legal que foi impugnado, gente, ó. Está aqui, uma lei do Estado do Rio estabeleceu um programa de atenção à vítima de estupro e no dispositivo tinha assim: sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher, exceto em caso de menor de idade do sexo feminino, que deverá ser obrigatoriamente examinado por legista mulher. Estou de volta com vocês. Reparem que o texto legal menciona que sempre que possível, a vítima deve ser examinada por um perito legista mulher, admitindo que fosse feita então a perícia na vítima, que é do sexo feminino, né, por um homem. E o que é que o tribunal disse aqui? Vamos voltar na tela. O tribunal deu uma interpretação conforme para estabelecer que as crianças e adolescentes do sexo feminino deverão ser obrigatoriamente examinadas por uma legista mulher, desde que isso não importe retardamento ou prejuízo da diligência, e deu efeitos ex tunc, ou seja, fez modulação para resguardar eventuais perícias que tenham sido feitas por homens. Estou de volta e eu quero destacar aqui dois pontos com vocês. Um, a técnica da interpretação conforme, e outro, a técnica da modulação temporal. Gente, interpretação conforme é uma técnica decisória adotada no plano do controle de constitucionalidade. Mediante a interpretação conforme, o tribunal mantém a aplicação da lei, mas a partir de uma específica interpretação que ele adota. É importante compreender que quando o tribunal ele se vale dessa técnica, ele trabalha no plano da interpretação da lei e não necessariamente do texto da lei. A interpretação conforme é uma técnica que se insere naquilo que se costuma denominar no plano do controle de a doutrina da self-restraint, a doutrina da autocontenção. Sempre que possível, o judiciário deve evitar a declaração de inconstitucionalidade da lei, a pronúncia de nulidade e a retirada do ordenamento jurídico em
atenção à independência e harmonia entre os poderes. É uma deferência ao poder legislativo, que aprovou aquele texto de lei por entender que era constitucional. Fez um controle preventivo de constitucionalidade, aprovou, inclusive, é justamente em razão da independência e harmonia que existe o chamado princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Isso já foi pergunta de prova discursiva de magistratura, de que princípio decorre a presunção de constitucionalidade das leis? Do princípio da independência e harmonia entre os poderes. Quando a lei é aprovada, ela passou pelo controle preventivo no parlamento e, em se tratando de lei, no poder executivo, que poderia vetar por inconstitucionalidade. Então, o legislativo aprovou o projeto porque entendeu que é constitucional. Encaminhou para o executivo, que também aprovou por entender que é constitucional. Eu devo, em deferência a esses poderes, evitar a pronúncia da inconstitucionalidade. E aí entra a autocontenção do judiciário. A inconstitucionalidade, ela deve ser evitada, só quando não houver jeito. E é exatamente nessa ideia de tentar preservar que vem a técnica da interpretação conforme. Você consegue extrair do texto algum sentido que preserve a sua validade constitucional. E aí o tribunal faz a interpretação conforme, evita declarar a nulidade da lei, mas fixa qual é a interpretação possível. Nesse caso, o Supremo diz, se a lei está mantida, mas as perícias devem ser obrigatoriamente feitas por legista mulher, desde que isso não implique, né, nenhum tipo de retardamento ou prejuízo no andamento da diligência. E outro ponto é a modulação temporal. Gente, preste atenção. Regra geral, declaração de inconstitucionalidade produz efeitos retroativos à origem. Por quê? Porque no Brasil entende-se que lei inconstitucional é lei nula. E aquilo que é nulo desde a sua origem. Então, quando o tribunal declara a inconstitucionalidade de uma lei, declara que ela é nula desde a sua origem. Naturalmente, a pronúncia da inconstitucionalidade produz efeitos o quê? Retroativos, ex tunc. Porém, em situações em que se percebe que a pronúncia da nulidade vai comprometer algum valor relevante do ponto de vista do sistema constitucional, a segurança jurídica, algum interesse social, o tribunal pode modular os efeitos da pronúncia. Nesse caso aqui, a pronúncia da nulidade ia gerar a nulidade de todas as perícias que tenham eventualmente sido feitas por perito do sexo masculino, em prejuízo para o andamento dos procedimentos e em prejuízo para as próprias vítimas, que iriam verificar os seus procedimentos, né, investigativos, retornando ao status anterior. Então você faz uma ponderação e percebe, é melhor manter o que já aconteceu e daqui para frente a gente adota, né, o modelo que está sendo aqui objeto de decisão. Foi o que aconteceu aqui. O tribunal ponderou e adotou a técnica da modulação temporal. Vamos voltar na tela. O tribunal, a fim de resguardar perícias feitas por profissionais do sexo masculino, ele deu efeito ex tunc, ele modulou. Bom, vamos na tela, vamos seguir aqui, ou já estamos na tela, né? Vamos seguir. Próximo julgamento, julgamento extremamente relevante, que foi amplamente divulgado na mídia brasileira e objeto de comentários os mais diversos no âmbito da comunidade jurídica, não é? Competência jurisdicional e delitos comuns conexos a crimes eleitorais. Compete à Justiça Eleitoral julgar crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos. Com esse entendimento, o tribunal, por maioria, deu provimento a um agravo regimental em inquérito afetado ao plenário pela primeira turma, interposto de uma decisão em que o ministro Marco Aurélio declinava da competência para a primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tratava-se de um inquérito instaurado com o intuito de investigar a suposta prática de delitos por um deputado federal e ex-prefeito em 2010, 2012 e 2014, relacionados ao recebimento de valores pagos por grupo empresarial. Eu vou explicar, mas de início absorva bem essa parte que está aqui destacada em vermelho, que isso aqui vai aparecer nas provas exatamente assim. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Estou de volta na tela. É bem possível que você tenha ouvido notícias no sentido de que
O Supremo Tribunal Federal transfere para a Justiça Eleitoral as investigações da Operação Lava Jato. Algumas pessoas até dizendo, o Supremo Tribunal Federal pretende acabar com a eficiência da Operação Lava Jato. Esses comentários que saíram foram em torno do julgamento que estamos aqui agora analisando. E aqui vamos ampliar para poder compreender a discussão e até fazer uma leitura técnica para avaliar se são realmente adequados esses comentários. Prestem atenção. A discussão do ponto de vista técnico era a seguinte: de quem é a competência para apurar crimes conexos a crimes eleitorais. Crimes eleitorais e aqueles que lhes são conexos. É da Justiça Eleitoral ou é da Justiça Federal? E em que isso se relaciona com Operação Lava Jato? Gente, Lava Jato é o nome que foi dado a uma operação que é amplamente conhecida aí, imagino por cada um de vocês que me assiste, que tem investigado e gerado condenações, né, de inúmeros agentes do sistema político e também do mercado empresarial brasileiro, pelo que se veicula, envolvidos em atos de corrupção. E é importante compreender que no âmbito dessas investigações surgem alguns fatos que estão relacionados ao processo eleitoral, outros nem tanto. Preste atenção. Você fazer malversação de dinheiro no intuito de financiar uma campanha eleitoral, praticar um caixa 2, é um crime que está relacionado com a campanha eleitoral. Agora, você fazer malversação de dinheiro durante a gestão de um governante, fraudando uma licitação, um contrato administrativo, superfaturando valores, não guarda relação com a campanha eleitoral. Tem situações que são objeto de apuração que se relacionam com o período eleitoral, com o processo eleitoral, crime relacionado ao financiamento da campanha, e tem situações que não guardam nenhuma relação com a campanha eleitoral, com a disputa eleitoral, e que, portanto, não se configuram com crime eleitoral. E por que é que eu estou querendo deixar isso bem destacado no início dessa minha abordagem? Para que a gente possa separar as coisas. Eu vi muita gente trazendo um comentário genérico de que agora o Supremo transferiu para a Justiça Eleitoral tudo que a Operação Lava Jato está apurando. E é preciso deixar as coisas bem claras. Existem situações que guardam relação com processo eleitoral, com disputa eleitoral, e situações que não guardam nenhum tipo de relação. Bom, o que é que o Supremo decidiu? Crimes eleitorais e comuns, mas conexos com crimes eleitorais, estão no âmbito da competência da Justiça Eleitoral. Isso implicou a transferência para a Justiça Eleitoral de alguns crimes que estavam sendo apurados pela Justiça Federal, no âmbito da Operação Lava Jato, mas a gente tem que ter aqui uma visão técnica. De quem é realmente a competência para apurar os crimes eleitorais e para apurar os crimes conexos aos eleitorais? Essa é a leitura que a gente tem que fazer e não ficar se deixando levar genericamente por argumentos que a gente pode até depois avaliar, mas primeiro a gente tem que ter essa visão aqui técnica da questão. E olhem só, a Constituição, quando define a competência da Justiça Federal, lá no artigo 109, a competência dos juízes de primeiro grau, e aí nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Constituição, joga na tela, aqui é o artigo 109, ó. Aos juízes federais compete processar e julgar. Aí vem aqui, crimes políticos, infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviço ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Estou de volta, perceba que a Constituição, textualmente, ao definir a competência da Justiça Federal, adota um critério residual em relação à Justiça Eleitoral. Disse, olha,
A Justiça Federal vai julgar crimes que envolvam os interesses da União, mas ressalvado o que estiver na competência da Justiça Eleitoral. O que for da Justiça Eleitoral não competirá à Justiça Federal, stricto sensu está analisando. Fixe essa premissa. Aí eu preciso descobrir o que é que está na competência da Justiça Eleitoral. E aí é interessante destacar que a Constituição, ela não definiu materialmente a competência da Justiça Eleitoral. Ela remeteu à lei. Vamos no texto da Constituição, joga na tela, artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, juízes de direito e das juntas eleitorais. Estou de volta com vocês. Repare, a Constituição não definiu qual é a competência material da Justiça Eleitoral, ela remeteu isso a uma lei complementar. Gente, essa lei complementar, do ponto de vista formal, não foi editada ainda após a Constituição de 88. O que é que acontece? O Código Eleitoral, ele foi recepcionado nessa parte com status de lei complementar. O Código Eleitoral é uma lei anterior à Constituição. Ele foi recepcionado sob a ótica da nova Constituição, e é interessante que ele foi recepcionado na sua maior parte como lei ordinária, mas em algumas partes como lei complementar. Nessa parte, que define a competência da Justiça, ele tem status de lei complementar. Então, olha que coisa interessante. A Constituição definiu a competência da Justiça Federal, os crimes que envolvem os interesses da União, mas ressalvado o que tiver com a Justiça Eleitoral. Ao invés dela definir textualmente a competência da Justiça Eleitoral, remeteu a uma lei complementar, e essa lei complementar é o Código Eleitoral, nessa parte recepcionado com status de lei complementar. E aí quando a gente abre o Código Eleitoral, e aí eu vou trazer para vocês, joga na tela, vamos pegar aqui, ó, artigo 22, compete ao Tribunal Superior Eleitoral, aí vem aqui, julgar crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos. Tem aqui algumas previsões e até um entendimento de que isso aqui, em tese, não teria sido recepcionado por causa de um dispositivo da Constituição. Mas eu quero só que você pegue o texto, né, de crimes eleitorais e que lhe forem conexos. Quando eu avanço aqui para o Tribunal Regional Eleitoral, vocês vão ver aqui, na competência dos tribunais regionais eleitorais, ó, compete aos tribunais regionais eleitorais processar e julgar originariamente crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. E quando a gente vai um pouco mais adiante, na competência dos juízes eleitorais, compete aos juízes eleitorais, olhem só, processar e julgar os crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Estou de volta com vocês. O que é que eu quero que vocês percebam aqui? O Código Eleitoral sempre estabeleceu a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e que lhe forem conexos. E, gente, vamos voltar na tela com o código. Isso não é novidade, não. Ó. O código é de 1965. Estou de volta com vocês. Então, sempre se reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais e comuns conexos aos crimes eleitorais. Bom, vem a questão parar no Supremo no âmbito das discussões da Operação Lava Jato. E aí o Supremo pega e diz, olha, compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais. E eu digo a vocês que, particularmente, eu não vi nenhuma novidade nesse sentido e nada que fosse me causar espanto. Espanto seria o Supremo dizer que não compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais. Se estivesse lá na Constituição que compete aos juízes federais julgar os crimes eleitorais quando conexos com crimes não eleitorais, ok. Mas não. O que é que a Constituição estabeleceu? Compete aos juízes eleitorais julgar crimes ressalvado quando estiver na competência da Justiça Eleitoral. E o que é que está na competência da Justiça Eleitoral? Não é de hoje, é desde sempre. Crime eleitoral e comum conexo com crime eleitoral. Então, o que o Supremo decidiu é apenas aquilo que sempre se entendeu no âmbito da competência da Justiça Eleitoral. E
além de ser um estudioso do direito constitucional, eu sou um estudioso do direito eleitoral. Inclusive, me permita aqui lhe sugerir, se você estiver estudando para algum concurso que precisa de direito eleitoral, se inscreva no meu módulo de direito eleitoral que eu tenho online no portal F3. É o módulo mais completo que existe. São 60 horas de aula de direito eleitoral. Então, o Supremo decidiu, ao meu humilde entendimento, dizendo uma obviedade. Vamos voltar no informativo? Que é da Justiça Eleitoral a competência para julgar crimes eleitorais e comuns que sejam conexos aos crimes eleitorais. Estou de volta. E por que isso gerou um espanto muito grande, uma polêmica muito grande? Porque, ao que aparenta, tinham situações de competência da Justiça Eleitoral que não estavam sendo processadas na Justiça Eleitoral, mas estavam sendo processadas perante os juízes federais no âmbito das atividades da Operação Lava Jato. E aí surgem argumentos do tipo, olha, a decisão do Supremo vai inviabilizar o funcionamento da Operação Lava Jato, vai acabar com a investigação dos casos de corrupção envolvendo agentes políticos. Gente, peraí. Primeiro, sendo técnico, se há situações de competência da Justiça Eleitoral que não estavam tramitando na Justiça Eleitoral, tinha um equívoco. Tinha um equívoco. Primeiro, eu tenho que analisar do ponto de vista técnico, e com todo respeito a quem venha pensar diferente, mas me parece que do ponto de vista técnico, a decisão do Supremo está adequada. Realmente compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os que lhe forem conexos. Ponto. Ponto. Me causa estranheza eu negar esse tipo de competência com base em argumentos metajurídicos do tipo, como surgiram, a Justiça Eleitoral não vai ter estrutura, condições de julgar. Ou até alguns comentários do tipo, a Justiça Eleitoral não vai ter imparcialidade suficiente para julgar devido ao seu modelo de composição. Espera aí. Eu estou tentando pautar o entendimento com base em fatores metajurídicos que não guardam relação com o texto da Constituição. Se eu entender que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para julgar, o que é que eu faço? Eu instrumentalizo a Justiça Eleitoral e não derrogo uma competência que é extraída a partir do sistema constitucional. Se eu entender que a Justiça Eleitoral não tem imparcialidade para julgar, é porque eu estou levantando suspeita sobre a parcialidade dos membros da Justiça Eleitoral. E se for assim, é melhor fechar a Justiça Eleitoral. Percebe? Me aparenta até meio deselegante esse tipo de argumento, porque levantam equivocada a ideia de que os juízes federais é que são probos, que podem investigar os casos de corrupção, e os juízes que integram a estrutura da Justiça Eleitoral, que, cá entre nós, não existem juízes específicos e exclusivamente eleitorais. A estrutura da Justiça Eleitoral é formada por juízes, por assim dizer, de empréstimo. Em primeiro grau, juízes estaduais exercem a judicatura. Nos TREs, nós temos advogados, juízes estaduais, membros do Tribunal de Justiça e um juiz federal. E no TSE, ministros do STF, do STJ e advogados. Eu estaria levantando a ideia de que eles não teriam parcialidade para julgar? Que apenas os juízes federais teriam imparcialidade? Me parece um tipo de argumento bastante inadequado. Eu de antemão estou levantando qualquer tipo de suspeita sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral, dizendo não vai ter condições de julgar a Operação Lava Jato, esses crimes, agora os políticos vão ser soltos. E eu, particularmente, eu procuro sempre trazer uma visão técnica. Do ponto de vista técnico, primeiro, a competência é da Justiça Eleitoral. Ponto. Ponto. Segundo, do ponto de vista técnico, eu não tenho como dizer que a composição da Justiça Eleitoral é suspeita para julgar. Não. É a composição que está definida no sistema constitucional. Se está inadequado, modifique-se a Constituição e modifique-se a forma de composição. Percebe? E deixem eu trazer aqui para vocês um outro ponto. Um outro ponto. O que se decidiu é de quem é a competência para julgar. Mas a apuração, gente, não vai ter significativa mudança. Por quê? Porque quem exerce atividade de polícia judiciária na Justiça Eleitoral é a Polícia Federal. Quem exerce a atividade investigativa é o Ministério Público Federal. E aí, olha o que eu quero que vocês compreendam. Quem vai apurar esses delitos vai continuar sendo o Ministério Público Federal,
Polícia Federal. Só que quem vai julgar agora não é mais juiz federal, é juiz eleitoral. É juiz eleitoral. No âmbito do primeiro grau da Justiça Eleitoral, é bem verdade que o Ministério Público ele é exercido por membros do Ministério Público Estadual. Então, talvez o que tenha ocorrido aí é uma eventual insatisfação no sentido de transferir para outros agentes do Ministério Público, eventualmente da Justiça, a atribuição de apurar esses crimes envolvendo agentes políticos e de julgar. Porque agora, para lhe dar um exemplo assim de muito fácil compreensão, um crime eleitoral que esteja na competência de um juízo de primeiro grau vai ser julgado por um juiz eleitoral e não por um juiz federal. E não por um juiz federal, mas por um juiz eleitoral. E talvez isso desagrade algumas pessoas, mas a gente tem que pautar a nossa compreensão dentro do sistema normativo. Então, eu não levo na linha que foram veiculadas algumas notícias, algumas informações de que a decisão do Supremo acabou com a Lava Jato, estamos compactuando com a corrupção. Não, não. A decisão do Supremo apenas definiu quem é o órgão que tem competência para julgar e, pelo que está me aparentando aqui, está em sintonia com a Constituição. Perfeito? Vamos voltar no informativo? Prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio, que declinou da competência para a Justiça Eleitoral quanto a uma conduta supostamente cometida em 2010, alusiva ao recebimento de quantia para financiar a sua campanha para deputado federal, caracterizando o crime previsto no Código Eleitoral. Repare, historicamente, sempre isso aqui esteve na competência da Justiça Eleitoral, né? Eleitoral. E aí tem alguns pontos bem interessantes, ó. Em face da alegada prática de crime eleitoral e delitos comuns conexos, asseverou-se caracterizada a competência da Justiça Eleitoral, considerando a especialidade. Aí ele destaca aqui, né, aquilo que eu já comentei com vocês do artigo 109 da Constituição, e ponderou ser inviável a solução proposta pela Procuradoria-Geral no sentido de desmembrar as investigações dos delitos comuns eleitorais, porquanto a competência é residual, e aí existiria uma conexão, né? Uma conexão. Aqui houve também o destaque do entendimento do STJ, que reconheceu competir à Justiça Eleitoral, reconhecer existência ou não do vínculo de conexão. Estou de volta aqui só para esclarecer, e realmente é a própria Justiça Eleitoral quem vai dizer se o crime ali é conexo ou não com o crime eleitoral, porque ela é quem tem a competência principal. Volta no informativo. Volta no informativo, e aí foram vencidos alguns ministros, né, que entenderam que deveria se manter a competência dos juízes federais. Estou de volta aí para ficar bem claro. É muito bacana quando você diz assim: a competência deve ser dos juízes federais, porque o artigo tal da Constituição, porque em sintonia com a Constituição, ok. Mas se eu decidir, a competência deve ser dos juízes federais, porque a Justiça Eleitoral não tem estrutura para apurar e julgar, ou porque está funcionando bem atualmente, é melhor não mexer, aí vamos combinar uma coisa, então rasga a Constituição, esquece ela, e a gente passa a decidir de acordo com o que a gente acha que é o mais correto e não com o que está no sistema constitucional, ok? E não pode ser desse jeito, não pode ser desse jeito. Maravilha? Vamos caminhar, vamos voltar no informativo, vamos seguir. Aqui na repercussão geral, o tribunal apenas iniciou um julgamento de um recurso extraordinário. Deixa para quando concluir eu trazer para vocês, não é? Aqui, a primeira turma deu provimento a um agravo regimental em petição para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase, em todo o território nacional, que versem sob a extensão do auxílio acompanhante para segurados aposentados por invalidez. Estou de volta. E aqui o que eu quero destacar com vocês é um efeito do sistema da repercussão geral. Vamos voltar na tela. E não propriamente a questão de fundo, ó. A decisão agravada indeferiu um pedido de atribuir efeito suspensivo ao extraordinário, né? O colegiado destacou inicialmente que o efeito suspensivo conferível ao extraordinário pode envolver a antecipação da eficácia de todos os consectários processuais de seu processamento,
inclusive a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Estou de volta. O que é que eu quero chamar aqui a atenção de vocês? A sistemática da repercussão geral. Não é nem muito a questão de fundo. A questão de fundo é saber se pode ou não ser estendido o auxílio acompanhante aos segurados aposentados por invalidez. Essa é a questão de fundo. Essa é a questão de fundo. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é da sistemática da repercussão geral. Gente, quando chega ao Supremo um primeiro recurso extraordinário para ser avaliado sob a ótica da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal ele vai determinar o sobrestamento de todos os recursos que debatam aquele tema no país. E quando ele julgar o chamado recurso temático, o recurso leading case, a decisão vai valer para todos os outros. Então, o que o tribunal fez aqui, vamos voltar na tela, suspender todos os processos que debatem um tema, estou de volta, é aplicar a sistemática da repercussão geral. Olha, chegou um primeiro caso aqui, a gente vai avaliar se tem repercussão geral e depois vai entrar no mérito. Ok, de início, opere-se o sobrestamento de todos os recursos que estão debatendo o tema. Essa é a sistemática da repercussão geral, ok? Vamos voltar na tela, vamos seguir. Aqui a turma iniciou um julgamento, né? Aqui, esse próximo julgado, entidades filantrópicas, eu não separei aqui nada para debater com vocês. Nesse julgamento aqui, processual penal, medidas assecuratórias, entendimento que é meio que consolidado, né, de que é possível arresto prévio de bem do acusado por suposta prática de crime de corrupção passiva. E aí, as medidas assecuratórias têm por objetivo garantir não apenas a reparação do dano, mas também o pagamento das despesas processuais e penas pecuniárias em caso de eventual condenação. Desse modo, é razoável a incidência do arresto em relação ao valor da multa. Isso leva em conta o risco de uma ineficácia da sanção diante da possibilidade do futuro condenado de lapidar o seu patrimônio. Estou de volta. O arresto, que é uma medida, né, por assim dizer, estou com vocês aqui, por assim dizer, assecuratória da necessidade futura de uma execução de bens. Então, se entendeu aqui cabível ao arresto, pensando inclusive no custeio de despesas processuais. Vamos na tela, segunda turma, CNJ, mandado de segurança e aposentadoria compulsória. Vai ser importante debater algumas coisas em torno aqui da competência do CNJ. A segunda turma denegou mandado de segurança contra atos do CNJ que aplicaram penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais a magistradas acusadas de terem cometido a infração funcional em uma ação de uso capião especial de bem imóvel. A turma reiterou a jurisprudência do Supremo no sentido de impossibilidade de revisão de mérito das decisões do CNJ, cujos atos e procedimentos estão sujeitos apenas ao controle de legalidade da Corte, e também destacou que a atuação da CNJ pautou-se, né, no entendimento do Supremo, segundo o qual a competência do CNJ não é subsidiária, mas originária e concorrente à competência das corregedorias locais, e aí não procederia a alegação de que o CNJ teria exorbitado suas atribuições ao julgar um processo administrativo disciplinar por fatos já investigados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça sem que houvesse revisão disciplinar. Estou de volta com vocês, presta atenção. Acusação de prática de infração disciplinar contra magistradas, e aí houve um procedimento no âmbito do Tribunal de Justiça local, a Corregedoria local, e paralelamente a isso surge o procedimento no Conselho Nacional de Justiça, que aplicou a pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. E aí vem o questionamento no Supremo, no sentido de que o CNJ teria exorbitado dos seus limites de atuação, porque a questão já tinha sido apreciada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, e de que haveria, por assim dizer, uma desproporcionalidade, uma inadequação da punição aplicada. E aí vamos aos pontos. Primeiro, o CNJ ele tem competência constitucional para apurar as condutas
funcionais dos magistrados e aplicar as penalidades cabíveis. E essa competência é, como foi destacado aqui no informativo, ela é, gente, ó, originária e concorrente com a competência das corregedorias dos tribunais. A Constituição, ela estabelece o CNJ lá no artigo 103b, daqui a pouquinho eu vou chegar lá para a gente poder analisar, e prevê a competência, se minha memória não estiver ruim, é no parágrafo 4º, né? É no parágrafo 4º do 103b, deixa eu ver aqui, pronto, joga na tela, estou no artigo 103b, está aqui a competência no parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Aí vem aqui, ó, prestem atenção. Receber e reconhecer de reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais. Estou de volta. Muito tempo atrás, se sustentou num caso no Supremo a tese de que o CNJ teria competência subsidiária. Ele só poderia conhecer de uma questão disciplinar depois que tivesse sido esgotada a questão na corregedoria do próprio tribunal de origem. E o Supremo disse não. Está no texto que a competência do CNJ é originária e sem prejuízo da competência dos tribunais. Vamos voltar, está aqui, ó. Ele tem competência para receber e conhecer reclamação contra os membros ou os órgãos dos tribunais, sem prejuízo da competência dos próprios tribunais. Estou de volta, então, naquela época, o Supremo disse, a competência do CNJ ela é originária e concorrente com a competência da corregedoria dos tribunais. E ele está reafirmando isso aqui. Ele está reafirmando que o CNJ tem competência correicional originária e concorrente com a competência das corregedorias dos tribunais. E aí o CNJ pegou e aplicou a pena de aposentadoria compulsória, que é o máximo que ele poderia fazer em virtude de uma previsão constitucional que eu particularmente reputo um dos dispositivos mais odiosos e reprováveis da nossa Constituição. A nossa Constituição, ao estabelecer a garantia da vitaliciedade para os magistrados e membros do Ministério Público, ela não permite que o magistrado ou membro do MP que tenha se vitaliciado, ele venha a perder o seu cargo em virtude de uma condenação em processo administrativo disciplinar, como tem para o servidor público comum, com a garantia da estabilidade. O servidor que se torna estável, passou o estágio probatório, pode ser demitido por um processo administrativo disciplinar. E se for o caso, ele vai questionar em juízo. Mas o magistrado não. O membro do MP não. E eu particularmente reputo isso aqui odioso, por quê? Porque você tem um processo disciplinar com ampla defesa, contraditório, ao entendimento de que houve uma infração gravíssima que justificaria a demissão. Vamos exonerar do serviço público. Mas não pode. Você tem que fazer o quê? Aposentar com proventos. E aí tem que entrar com ação de decretação de perda do cargo para que ele perca o cargo. E enquanto tramita essa ação, que começa em primeiro grau, ele continua aposentado recebendo dinheiro pago com os nossos impostos, né? Reparem, é como se você dissesse, o CNJ apura um caso gravíssimo, por exemplo, não foi esse caso aqui, mas deve ter sido grave para ter sido gerada a aposentadoria, mas um caso de um juiz que vendia a sentença, está comprovado que é um corrupto, e ele vai fazer o quê? Vai aposentar e vai dizer, juiz corrupto, fica em casa recebendo aposentadoria proporcional até tramitar a ação que pode decretar a perda do cargo. Eu acho isso um absurdo. Está comprovado que houve o caso grave, demite e ele que vai para a justiça. Porque, do jeito como está aqui, ele tem um benefício de, enquanto tramitar a ação judicial de perda do cargo, continuar recebendo salário. Aí olha que loucura, um juiz corrupto, comprovadamente vendendo sentença, fica em casa recebendo salário. É quase que um estímulo à prática de corrupção, percebe? Mas é assim que está na Constituição, é assim que a gente leva para a prova. Volta no informativo, nesse caso aqui, foram acusadas de cometer infração em ação de uso capião especial de bem móvel. Ó, deferiu uma liminar para determinar que se abstivesse de movimentar uma quantia superior a 2 bilhões de reais, mesmo advertida sob esquema fraudulento, insistiu em manter a liminar. Enfim, não cabe a mim julgar o caso. O CNJ foi quem julgou, né? E está aí o entendimento do Supremo, inclusive, de que ele não vai rever o mérito
da decisão do CNJ, mas sim o controle de legalidade, ok? Bacana quanto a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no informativo, ó. Aqui, discutir a necessidade de intimação prévia de advogado. Não, estou de volta com você. Basicamente, informativo 933 é isso. O que é que a gente viu aqui de muito importante? Compete à Justiça Eleitoral julgar crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos. A gente viu também que é possível arresto prévio de bens do acusado por suposta prática de crime de corrupção passiva em concurso de agente. A gente viu agora que a competência do CNJ não é subsidiária. Ela é originária e concorrente com a competência disciplinar das corregedorias dos tribunais, e que não cabe ao Supremo rever o mérito das decisões do CNJ, mas apenas fazer o controle de legalidade, ok? Meus amigos e minhas amigas, essas são as considerações que eu queria trazer sobre o informativo 933. Para você que chegou agora, como eu disse antes, não deixe de acompanhar tudo que já está disponibilizado. Gente, esse projeto dos informativos é um projeto que eu criei pioneiramente em 2007. Desenvolvi durante muitos anos no Brasil inteiro, caminhando por esse Brasil com esse projeto. Precisei parar por um período e mais recentemente eu retomei e vou dar continuidade aqui ao longo do ano de 2019. E aí eu queria aqui te fazer alguns pedidos. Primeiro, se você não está inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva. Quando terminar aqui, vá lá e faça a inscrição. Segundo, se você puder, compartilhe a aula, compartilhe o projeto com colegas de estudo. Gente, como eu comentei, eu criei esse projeto em 2007 e ele já ajudou muita gente a evoluir nos estudos do direito constitucional e obter aprovação em concurso público. E, de repente, aquele colega seu que está aí nessa batalha do concurso está precisando exatamente desse tipo de aula para conseguir avançar e conseguir a aprovação. E eu lhe peço que me ajude a ajudar essas pessoas. Basta que você partilhe. Olha, o professor Rafael Barreto retomou um projeto bacana, vamos lá, vamos participar. Ó, semanalmente você vai ter acesso às aulas aqui no meu canal no YouTube, gratuitamente, depois organizado lá dentro do meu site, ok? E o terceiro pedido é um convite para na semana que vem a gente voltar a se encontrar analisando o informativo de número 934, ok? No mais, muito obrigado por dedicar seu tempo, tá aqui me escutando, falando do direito constitucional. Rogo que você siga firme nos estudos, que você fique com Deus, que você tome posse da graça de Deus, não deixe a graça passar. Valeu!